Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, ou vejo até em outros sites ou em canais, como é que eu vou diferenciar uma projeção astral de um sonho? E eu sempre penso assim, essa pergunta é pertinente e referente à projeção astral semiconsciente. Porque ainda você está naquele grau, você não sabe se aquilo é um sonho, dependendo do grau de lucidez, do grau da semiconsciência, se é baixo ou se é alto, se é mais próximo da inconsciência ou mais próximo da consciência. Mas quando você está totalmente lúcido, totalmente consciente, essa pergunta não existe. Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os níveis de consciência na projeção astral, na projeção da consciência. A projeção astral, para quem não sabe, ela é uma experiência extrafísica, uma experiência para além do corpo físico, conhecida muito popularmente como saída do corpo. E ela ocorre basicamente em 3 níveis distintos, em 3 níveis principais de consciência. O primeiro deles é a projeção astral inconsciente, o segundo deles é a projeção astral semiconsciente e o terceiro, que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais raro, que se repita com frequência e com total linearidade, é a projeção astral de forma totalmente consciente. Contudo, por mais que a experiência de projeção astral totalmente lúcida e consciente seja muito mais difícil de se efetuar, principalmente se repetir com constância e linearidade, por mais que seja bastante complicado manter a lucidez, manter a consciência de forma plena, isso é totalmente possível para todas as pessoas. Então, voltando, são 3 níveis de projeção, 3 níveis, 3 estágios de consciência. Vamos então falar um pouquinho do primeiro estágio, que seria a projeção astral inconsciente. A projeção astral inconsciente, ela acontece com todas as pessoas praticamente todos os dias. Nem que seja um simples deslocamento, um pequenino deslocamento do corpo astral do corpo físico, uma pequena saída para capturar prana, para absorver com mais facilidade a energia vital. E é por isso que todas as pessoas, de certa forma, praticam projeção astral. Claro que de forma inconsciente, mas por quê? O corpo astral ele tem necessidade de se deslocar todos os dias para fora do corpo físico para capturar de forma mais eficiente o prana pelos chakras. Você faz essa captura ao longo do dia também, mas quando você se desloca alguns centímetros do corpo físico, os chakras etéricos e os chakras astrais trabalham com muito mais eficiência. A experiência no corpo de carne ela é muito dolorosa, muito penosa, muito cansativa. Até por isso todo dia a gente fica o quê? Cansado no final de uma jornada de trabalho, ou mesmo que saia para passear com o filho, com os amigos, com a esposa, com o marido, com os vizinhos, para brincar com o cachorro. Todo momento que a gente sai, fica o dia todo na rua, às vezes nem o dia todo, algumas horas, o teu corpo físico já se cansa. Por quê? A experiência na matéria, a experiência na carne, ela é muito maçante, ela é muito desgastante. E é por isso que todo mundo se desdobra todos os dias, nem que seja alguns centímetros, porque o corpo astral e o corpo energético, eles necessitam desse contato mais direto com o prana, com a energia vital, com a energia sutil do prana, que será transmutada na medida que ela entra no corpo físico em energia vital, alimentando todos os chakras, alimentando todos os órgãos, distribuindo a energia pelo fluxo sanguíneo, entrando, capturando pela respiração também, e alguns chakras são de extrema importância nisso, como o chakra anahata, que é responsável por todo o sistema cardiorrespiratório e consequentemente pela captação de prana, o chakra umbilical também, o chakra manipura, o chakra do baço, tá? O chakra muladhara, capturando da terra, o chakra coronário, pegando a energia mais sutil dos astros, das esferas celestes, mas eu não vou falar disso agora, senão eu vou acabar me perdendo. Então, voltando, para a captação de prana, todos nós, todos os seres, mesmo de forma inconsciente, até aquele indivíduo de consciência mais rudimentar, mais primitiva, ele se desloca para fora do corpo todos os dias, para poder revigorar o corpo físico e para captar a energia prânica. Mas também não só para isso. Muitas vezes algumas pessoas
Na verdade, ao longo da vida, isso acontece várias e várias vezes, até com as pessoas que nunca tiveram experiência de projeção astral consciente nem semiconsciente, porque a projeção inconsciente, ela manifesta muitas vezes os desejos que a gente acumula ao longo do dia. Mesmo você achando que não sai do corpo, você também sai de forma inconsciente, não só para capturar o prana, não só alguns centímetros ou alguns metros. Algumas vezes você sai movido ou movida pelo desejo. O que move o indivíduo? Eu até falei isso no outro vídeo meu. O que move as pessoas? Qual é a fonte de dor, mas que as pessoas não percebem e acham que é a fonte da felicidade, a fonte do prazer? É o desejo. E quais são os objetos do nosso desejo? Muitas vezes são objetos materiais, outras vezes são pessoas, são amizades, são relações, são posições. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Qual é o exemplo clássico que seria a manifestação mais pura e mais estereotipada do consumo? O shopping, tá? A energia do shopping, ela vibra em desejo, ela vibra em consumo. Você sempre está ali para adquirir algo, para comprar algo, ou para ir ao cinema se divertir, tanto que eles já colocaram o cinema. Na minha época, o cinema não ficava no shopping. Até tinha no shopping, mas muitos dos cinemas, ou a maioria deles, ficavam fora. Mas o que eles fizeram? Colocaram os cinemas dentro do shopping para você ir ao cinema e para consumir. Mas não só o shopping reflete o desejo, reflete essa busca pelo prazer. Vou dar um exemplo. A praia aqui no Rio de Janeiro é muito comum as pessoas desejarem, combinarem praia antes. É quase que um shopping a céu aberto. Mas isso é um shopping de corpos, de desejos, de troca, e principalmente para quem é solteiro, para quem está, como diz a galera, na pegação. Então, principalmente agora chegando o carnaval, aqui no Rio, muita gente vai para a praia para quê? Para se bronzear, e com um bronze, que seria a manifestação daquele seu desejo de pegar uma corzinha, aquela questão da vaidade também, mas muitas vezes por quê? Porque no carnaval a pessoa quer se relacionar com outro, ou com outra, ou com outros, ou com outras, e aí vai. E os obsessores, os vampirizadores, os assediadores fazem a festa. Então, além do shopping, a gente pode botar a praia, pode botar também uma loja de veículos novos. As pessoas desejam carros novos. As pessoas muitas vezes desejam, durante meses ou anos, a compra daquele carro tão sonhado, ou então daquela roupa, enfim. Não só no shopping, mas em qualquer outro lugar você encontra a manifestação do desejo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você sai do corpo norteado pelo teu dia a dia, todo mundo na verdade sai norteado pelo que você faz ao longo do dia. Se você estuda muito, você provavelmente vai sair do corpo e vai estudar. Se você gosta muito de praticar cura, passe, reiki, cura prânica, você vai sair do corpo para fazer isso também. Se você gosta de consumir, nada mais justo que você consuma do outro lado também. Mas como você ainda está num estado de lucidez baixo ou totalmente inconsciente, o que acontece? Você sai do corpo físico para ir na praia, para ir na loja de veículos, para ir no shopping, para ir na casa daquela pessoa que você tem uma atração sexual, mas tudo isso de forma inconsciente, como se fosse uma espécie de zumbi do Walking Dead. É o zumbiloide que a galera da projeção costuma falar muito, e é um termo muito interessante, muito feliz, porque é exatamente assim. É aquele zumbi totalmente inconsciente. Mas não se assemelha a um zumbi que tem um pouquinho nível de consciência, não. É totalmente inconsciente. Mas você vai para o shopping, você vai para a praia, você vai em busca do seu desejo, você vai em busca do seu objeto de posse, tá? Então, não pensem que vocês não saem do corpo, porque a maioria das pessoas em algum momento vai sair do corpo em busca de um objeto material. E eu me incluo também. Por isso que é importante você pensar no que você faz ao longo do dia, quais são os seus hábitos, o que você assiste, qual é o conteúdo que você absorve, porque não tenha dúvida disso, quando você sai do corpo, você vai procurar o mesmo conteúdo. Eu vou dar um exemplo de uma projeção que eu tive ano passado para vocês. Eu estava tentando várias vezes, num certo dia, me projetar, deitei, decúbito dorsal, fiz movimentação energética e nada. Acabei adormecendo. E num certo momento, quando eu percebi, eu não estava dormindo, eu estava sentado no sofá, de frente para a parede, treinando a abertura do terceiro olho.
e eu estava vendo levemente a aura do ambiente e a minha aura se exteriorizando também. Mas eu pensei, como é que eu cheguei aqui? O que estava acontecendo? Aí que eu me toquei que eu estava fora do corpo. Eu adormeci e não percebi que estava entrando no estado hipnagógico, que é o estado entre a vigília e o sono. Não consegui acompanhar a consciência, não tive a tomada de consciência, então eu não participei da saída, mas por algum motivo depois eu tomei a lucidez, tomei a consciência fora do corpo, no mesmo local que eu pratico quase que semanalmente, e dependendo da época até diariamente, o treinamento de clarividência que eu faço há anos, para desenvolver cada vez mais, para abrir cada vez mais a clarividência. E eu estava ali fora do corpo, vendo a minha aura, vendo a aura da casa, e tomei consciência ali. E eu tinha acabado de fazer um treinamento algumas horas antes. Então percebam, eu antes de dormir, pratiquei a abertura do terceiro olho, pratiquei clarividência, tinha lido algum livro, algum vídeo também sobre isso, alguma coisa, não lembro ao certo, foi tem uns 5 meses, mas em síntese eu repeti fora do corpo o mesmo padrão dentro do corpo. E isso eu estou contando uma experiência, eu já tive várias experiências de assédio, de obsessão, de ataque, de assediadores, de vampirizadores, vampirizadoras, porque eu estava com a mente voltada para coisas desse tipo. Principalmente quando eu era mais jovem, quando eu era solteiro. Por isso que eu acho importante sempre você se policiar ou até uma parceira, um parceiro, para equilibrar a tua energia. Mas isso aí eu vou entrar num outro vídeo e vou explicar melhor. Então, a projeção inconsciente acontece com todo mundo, seja para captação de prana, saindo alguns centímetros, ou 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, na faixa de atividade do cordão, ou quando a pessoa consegue se desprender e vai igual um zumbi atrás dos seus objetivos, atrás do seu desejo e volta para o corpo e traz aquilo às vezes em forma de sonho, mas um sonho meio confuso, que normalmente não consegue nem recordar direito o que aconteceu ou então não lembra nem de nada. Beleza? No segundo estágio ou no segundo nível, que seria o nível semiconsciente, a consciência ela pode variar bastante, desde muito baixa a bastante alta, extremamente alta, quase chegando na lucidez, na consciência completa. Mas normalmente o indivíduo não percebe que está fora do corpo. Muitas vezes a pessoa, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu não percebo que estou fora do corpo, mas eu estou ali andando, fazendo algumas coisas de uma forma meio confusa, lembrando um pouco também o zumbiloide aí do inconsciente, mas você tem uma noção que está no ambiente tal, você interage com as pessoas, quando você volta para o corpo você traz isso, mas normalmente você não sabe nem onde é que você está, não sabe nem em que época você está, muitas vezes você não lembra quem é, não lembra quem é seu pai, sua mãe, sua família, esquece da esposa, esquece do marido. Então a experiência de projeção astral semiconsciente ela varia muito de um nível de lucidez baixa até um nível médio e um nível alto. Você adquire um pequeno grau de lucidez, de consciência, mas ele é assim, é como uma onda, fica sempre vagueando. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência semiconsciente com um mentor espiritual ou com algum amparador, e que eu voltei para o corpo, comecei a rememorar tudo e lembro das imagens da gente andando perto do pôr do sol, numa certa colônia, num local bastante agradável, que eu não consigo ter certeza onde é que era. Na minha cabeça, na hora, eu não entendia que era uma colônia, mas eu sabia que era um local super agradável, de energia boa, e a gente conversando. Eu lembro que a visão estava bastante bonita, o sol estava incidindo lateralmente sobre a gente, e tinha um lago, um riacho perto, alguma coisa assim, e eu lembro que na hora eu associei isso ao meu trabalho, que eu sou videomaker, então eu olhei para a água, para o raio do sol, falei, pô, isso aqui dava um take bonito, né? Dava para pegar uma tomada de câmera, dava para pegar essa água com o sol. Aí ele riu e conversou comigo, esse movimento é legal, você pega assim, e começou a falar de câmera comigo. Mas ele estava rindo, como se estivesse falando com uma criança que distraída, boba. Aí depois eu percebi, até pelo conteúdo da conversa depois, que era um mentor conversando comigo, mas eu estava num estado semiconsciente, variando a lucidez, e quando eu voltei para o corpo, eu rememorei e pude encaixar as peças do quebra-cabeça e perceber o que realmente tinha acontecido. Então a projeção semiconsciente, ela tem bastante variação de lucidez, bastante variação de consciência, e normalmente não é aquela lucidez propriamente dita, ou aquela consciência. Como eu falei, você sabe que está ali, você está interagindo, mas não sabe quem é a pessoa, às vezes você não sabe quem você é, não sabe que ambiente é aquele e nem questiona, você vai indo.
Mas também tem alguns momentos que você está num grau de consciência bem baixo, quase perto da inconsciência. Apenas uma fagulhazinha de discernimento, de entendimento, de compreensão. Em algumas vezes você compreende um pouco, mas não sabe exatamente o que está rolando ali. Você não se questiona se é um sonho, se não é, você vai fluindo. E em níveis maiores de semiconsciência, diria, quando você está se aproximando da consciência, você começa a perceber o que realmente está acontecendo, começa a se questionar, até que você se percebe fora do corpo. Mas a consciência, a lucidez ainda não está plena, ela está bem próxima. Digamos que você carregou ali 90% de lucidez, está quase no máximo, mas você ainda não tomou a consciência plena. Mas o interessante da projeção semiconsciente, principalmente da projeção semiconsciente de alto grau, se aproximando da projeção consciente, se aproximando da lucidez completa, quando você tem uma experiência de projeção semiconsciente de alto grau, ela já é o suficiente para que você se perceba como um espírito imortal, para que você perceba que você não é aquele corpo físico, aquele corpo de carne. E o muito legal dessas experiências semiconscientes é que quando você volta para o corpo, você permanece, você traz aquela sensação, aquela certeza de ter estado em algum lugar que você não sabe explicar muito bem qual era, ou ter encontrado algum parente, algum amigo. Enfim, quando você tem uma projeção astral semiconsciente de alto grau de lucidez, se aproximando bastante da tomada de consciência completa, você traz de volta para o corpo físico. No retorno, quando você encaixa, mesmo que você não tenha assumido a lucidez completa, você traz com você aquela sensação de que existe algo maior. Então ela te traz uma certeza muito grande da imortalidade da alma. E eu digo para vocês, quem tem uma experiência de projeção astral semiconsciente de alto grau de lucidez, se aproximando da lucidez real, completa, muito provavelmente, se a pessoa saturar a mente, se ela fizer muita leitura sobre projeção astral, se fizer muitas técnicas, muita movimentação energética, se ela focar sua mente, se ela se dedicar à questão da projeção astral, provavelmente ela terá em breve uma projeção totalmente lúcida e totalmente completa. E essa experiência é tão profunda, tão real, que muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho a experiência de projeção astral semiconsciente, de alto grau de lucidez, com a experiência totalmente consciente. Tá? Por mais que você esteja ali na transição, quase atingindo a consciência plena e a lucidez, elas são experiências bem diferentes. Na projeção totalmente consciente, na projeção totalmente lúcida, não existe dúvida alguma. Ela é tão nítida, tão real, tão concreta, como no momento em que você está em vigília. Mas as pessoas confundem um pouquinho isso. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, ou eu vejo até em outros sites ou em canais, como é que eu vou diferenciar uma projeção astral de um sonho? E eu sempre penso assim, essa pergunta é pertinente e referente à projeção astral semiconsciente, porque ainda você está naquele grau, você não sabe se aquilo é um sonho, dependendo do grau de lucidez, do grau da semiconsciência, se é baixo ou se é alto, se é mais próximo da inconsciência ou mais próximo da consciência. Mas quando você está totalmente lúcido, totalmente consciente, essa pergunta não existe, porque você se encontra exatamente como eu estou aqui falando com você. Não tem diferença nenhuma. Eu costumo brincar muito com alguns amigos meus que gostam do tema, alguns espiritualistas, que é como se eu fosse comprar pão na padaria e voltar, não muda nada. Principalmente quando o processo é totalmente linear. Você acompanha a decolagem, sai do corpo, participa, interfere, ajuda, ampara, dá de cara com o assediador, tem problema, não tem, volta para o corpo. É a mesma coisa, foi comprar pão na padaria e voltou. Então essa pergunta que as pessoas costumam fazer de como é que a gente pode ter certeza se é um sonho ou uma projeção, isso se refere à projeção semiconsciente, talvez até com um grau alto de semiconsciência, se aproximando da lucidez, se aproximando da projeção consciente, porque no meu ponto de vista, dentro da projeção semiconsciente existem vários graus, vários níveis. Aí cabe a cada um tentar fazer uma escala ou algo parecido. Mas quando você tem a lucidez completa, quando você tem a consciência plena, completa, indubitável, não existe essa pergunta. Essa pergunta
se esfarela no ar, se dissipa no vento, porque não tem como você perguntar se eu estou acordado aqui. É claro que eu poderia fazer isso como Descartes fez, questionando se ele existe de uma forma filosófica. Se for assim, tudo bem, mas quando eu estou falando de projeção astral e saindo da especulação filosófica e você me pergunta aqui, você está acordado, você está em vigília? Sim, eu estou. Da mesma forma que quando eu estou projetado, não cabe essa pergunta se é uma projeção astral ou se é um sonho. Essa pergunta só cabe num nível de projeção semiconsciente. Quando você compara a projeção semiconsciente com um sonho lúcido, aí você pode perguntar, como é que eu sei se é um sonho lúcido ou uma projeção semiconsciente? Mas jamais você pode perguntar, como é que eu sei se é um sonho lúcido ou uma projeção totalmente lúcida e consciente? Quem faz essa pergunta nunca passou pela projeção totalmente lúcida e totalmente consciente. Mas saiba que isso é possível para todos. Então, se você tem alguma recordação, se você lembra bastante dos seus sonhos, se você tem lucidez, vivacidade, nitidez nos seus sonhos, se você consegue lembrar com exatidão do sonho, se o sonho é linear, se tem uma conexão, saiba que provavelmente esse sonho não é um sonho. Provavelmente é uma projeção astral no nível semiconsciente. E quanto mais você se perceber ao longo do dia, quanto mais você meditar, quanto mais você perceber a si mesmo e compreender que você é um espírito num corpo encarnado, num veículo temporário, ao sair do corpo, tenha certeza que você tomará a consciência. É claro que existem exercícios, técnicas, movimentações energéticas, como eu falei no outro vídeo passado que eu disse, também é muito importante o equilíbrio dos chakras para você ter a soltura do corpo energético. São vários fatores, mas saiba que é possível para todo mundo ter uma projeção astral totalmente lúcida e totalmente consciente. E esse é o objetivo final. Por mais que a projeção astral semiconsciente também já te dê uma certeza muito profunda de que a vida é imortal, porque quando você volta para o corpo você traz aquela sensação de que a vida é muito mais do que a matéria, e quando você tem uma projeção astral totalmente consciente, totalmente lúcida, além dessa sensação poderosa que existe na projeção semiconsciente, você trará toda a recordação, toda a memória, como eu falei para vocês, como se você fosse comprar pão na padaria. E muitas vezes você não traz nem a recordação em si, porque na própria projeção consciente, na própria projeção lúcida, existe uma variação. Existe aquela projeção que você é mais lúcido e mais consciente do que na vigília. Então você não precisa nem rememorar. Aquilo ali é totalmente linear, totalmente contínuo. Você não precisa sentar, botar a mão na cabeça para relembrar o que aconteceu, por mais que você lembre com exatidão de tudo. Existem graus de projeção da consciência, de projeção astral, que são muito mais lúcidos do que na vigília. Então, para que você tenha lucidez fora do corpo, é necessário que você seja extremamente lúcido dentro do corpo, em vigília. Então, para que você saia do processo da inconsciência, entre na semiconsciência em seus diversos níveis, em suas diversas variações e ascenda até a consciência plena, é um processo íntimo de lucidez na vigília. Quando você tiver total e completa lucidez em cada passo do seu dia, em cada passo do seu caminho, você terá a consciência plena fora do corpo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, na projeção totalmente lúcida, totalmente consciente, eu gosto de dividir em dois tipos de projeção consciente. A projeção totalmente linear, que eu chamo de projeção lúcida, totalmente lúcida e completa, totalmente consciente, totalmente lúcida e completa, que é quando você acompanha a saída, quando você participa de forma consciente desde o estado hipnagógico até a soltura do corpo energético, do corpo sutil ou do corpo astral, quando você participa do processo de decolagem e você sai do corpo, fique 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, vá para uma colônia distante, vá para a casa de algum amigo, de algum parente, mas enfim, quando você faz tudo isso de forma linear, você participa da saída e depois você retorna. Normalmente, para você conseguir essa experiência, para você conquistar essa completude, desde a saída até o processo todo que você fica fora do corpo, até o momento do retorno,
Normalmente, para que você mantenha essa lucidez, você tem que trabalhar bastante as energias, você tem que ser uma pessoa meditativa, contemplativa, não necessariamente que você tenha que meditar sentado, mas você tem que perceber ao longo do dia todas as pequenas coisas ao seu redor, todos os mínimos detalhes. E, em síntese, você tem que ser uma pessoa bastante atenta, bastante consciente fora do corpo. E, além disso, para as pessoas comuns como eu ou qualquer outro projetor que consiga manter essa consciência e linearidade do início ao fim, a experiência normalmente tem que ser uma experiência curta, de alguns minutos, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. Normalmente, quando eu tenho experiências muito longas, a consciência varia. E quando você muda bastante de frequência, ativando os chakras, principalmente o coronário, é bastante comum que você perca a consciência, que você perca a linearidade em algum momento. E se a experiência for longa também. Por isso que eu digo que essa experiência completa, pelo menos comigo, quando ela é totalmente completa, sem nenhuma perda de lucidez e consciência, são experiências pequenas de 3, 4, 5 minutos e às vezes até menos. Então, em síntese, existem dois tipos de experiências projetivas totalmente lúcidas e conscientes. Aquela que você acompanha a saída, sai do corpo e acompanha a decolagem, você participa de tudo, não perde a linearidade. E a outra que você sai consciente ou você desperta fora, mas a consciência e a lucidez varia e você tem que fazer muita rememoração depois, tá? Então são dois tipos, beleza? Só para ilustrar, só para que vocês compreendam de uma forma mais profunda a experiência de projeção astral consciente. Então eu acho que é isso, acho que eu já falei de tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.